Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo neste canal e que o Senhor possa engrandecer e abençoar a sua vida espiritual, possa te encher de sabedoria, de discernimento, de entendimento aqui conosco. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Olha, ontem eu prometi, e depois eu fiquei pensando, gente, que louca que eu sou. Eu falei que eu prometi, se eu morresse, eu não ia poder cumprir a minha promessa, né? Foi onde eu lembrei aquela passagem bíblica que diz que a gente não deve nem jurar, nem prometer nada, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mas eu agradeço a Deus que está me dando a graça de poder cumprir a promessa. Ontem eu prometi que eu iria estar trabalhando aqui melhor esses textos que falam da sétima trombeta, da sétima taça, tá bom? E do sexto selo, amém, meus irmãos? E porque os três eles estão interligados. Bom, quando eu comecei a dar uma olhada nesse estudo, coloquei-me a pensar, e os outros selos, e as outras trombetas, e as outras taças, né? Mas Deus dá o pão de cada dia, então vou me contentar com essa parte hoje, para ficar bem claro, para ficar bem tranquilo nos nossos corações. Eu confesso que eu sempre pensei que as taças da ira, né, essa última taça, tinha nada a ver com a sétima trombeta. Porém, quando a gente lê a sétima trombeta, a gente vê que é um decreto, não é um ato que está acontecendo, mas é um decreto. E quando a gente lê também o sexto selo, a gente vê que são coisas que vão acontecer por permissividade. Cristo tem a permissão para fazer essas coisas, ele tem autoridade. Então, quando a gente começa a pensar com calma nesses assuntos, nesses textos, como que o horizonte se abre? E aí é onde eu parei e falei, gente, está na cara, está diante dos nossos olhos. Quanta coisa rica está diante dos nossos olhos nas Escrituras, revelado nas Escrituras. É por isso que a gente tem que estar unido em Cristo, pedir também ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos traga entendimento. Agora você talvez me pergunte, Anne, por que nós vamos estudar isso? Por que seria interessante para Deus nos falar estas coisas? Eu acredito que quanto mais a gente se aproxima do tempo do fim, e esse aproximar do tempo do fim é literalmente mesmo, em poucos anos essa terra vai estar totalmente mudada, mas o Senhor quer nos mostrar as coisas, sabe? Às vezes para mim, Ana Paula, é só uma revelação, porque eu creio que a minha vida já está no altar do Senhor, porque eu amo e eu quero Ele de todo o meu coração. Então, sabe, é quando a gente pensa, para mim vai fazer diferença eu saber isso ou não saber? Vai ser só a questão de agregar conhecimento e agregar também a maravilha que a gente vê, como que Deus lindo, né? Eu vou te revelar mais algumas coisas. Mas eu sei que tem pessoas que, ouvindo um estudo do Apocalipse, até se convertem. Eu comecei a minha conversão com a leitura do livro de Apocalipse há mais de 20 anos atrás e eu não entendi nada. A primeira vez que eu li tudo, mas eu não entendi nada, porque estava encoberto, estava fechado, né? Eu ainda não era nem salva, mas eu fiquei aterrorizada. Quando começou a falar das bestas, eu fiquei imaginando aquele negócio literalmente, do jeito que ela está descrita, e eu fiquei imaginando tudo descrito como é literal. Eu fiquei desesperada, eu fiquei realmente, sabe... Mas o Senhor sempre me estimulou a ler o livro de Apocalipse, né? Então, e hoje, graças a Deus, né? Ainda me espanta as maravilhas descritas nesse livro. A palavra de Deus diz que quem lê, quem estuda, quem fala desse livro é abençoado. Então, eu acredito que cada vez que eu leio, que eu estudo, que eu falo desse livro, eu estou sendo abençoada. Eu acredito que nós temos uma bênção especial ao estudar o livro de Apocalipse, porque ele decreta o final dos tempos, ele fecha todo o enredo, toda a história do homem na terra, né? A dispensação da graça, da lei, a era do homem na terra caído, né? E ele abre para uma nova era, a era de um homem perfeito, a era de um ser humano com corpo glorificado, de Deus habitando entre os homens, né? Quer dizer, o lançamento, né? A reinauguração do reino de Deus na terra, como ele sempre desejou que fosse. Então eu acredito que é a maior notícia da nossa vida. Imagina, né? Uma notícia de mudança total.
Então eu acredito que um dos motivos porque Deus nos abençoa com bênçãos especiais, se a gente estuda, lê ou ouve do livro de Apocalipse, é por causa disso. Porque quando eu chego aqui no YouTube e falo para os irmãos do livro de Apocalipse, eu estou anunciando boas novas, né? Para quem crê, claro, porque para quem não crê, meus irmãos, a gente lendo esse livro, a gente vai entendendo quão terrível vão ser aqueles dias. Então, eu quero começar fazendo esse estudo. Eu nem sei se ele vai ficar grande, eu não sei se ele vai ficar pequenininho, mas de qualquer modo, eu escrevi bastante ontem aqui, eu tentei separar o máximo possível, procurei me organizar o máximo possível para trazer um estudo bem claro, bem simples. Eu acho que não tem muito o que dizer. Não sei, vamos ver, né? Mano a mano que a gente for lendo, a gente vai entendendo como é que vai o desenrolar da história. Então, a gente vai caminhar pelos livros de Apocalipse, tá bom? Vamos caminhar em Isaías, vamos citar trechos, tá bom? De Isaías, vamos citar trechos aí de Zacarias de novo, vamos voltar lá no Zacarias e Apocalipse. A gente vai ficar muito nesses 3 livros hoje. Mateus também, a gente deve dar uma lembrada em Mateus, tá bom? Então é isso, vamos lá. Olha só. Eu comecei o meu estudo ontem, anotando aqui, descrevendo numa folha, Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 até o 17. O Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17, ele se refere ao 6º selo. Para a gente fazer um estudo bem tranquilo, bem coerente, né? Eu prefiro primeiro ler todo o 6º selo, tá bom? Eu devo ler todo o 7º flagelo e toda a 7ª trombeta. Então, vamos ler. Primeiro, vamos simplesmente ler esse pedaço da Bíblia aqui. Como quem não quer nada, vamos simplesmente ler. Depois a gente começa a destrinchá-lo. Então, começa assim. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem é que se pode suster-se? Então esse é o primeiro texto. Agora, eu quero simplesmente ler com os irmãos, o 7º flagelo, que está lá em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 17 até o versículo... Deixa eu achar aqui o número, que esse é um pequenininho, a gente perde. 20. Acho que até o 20. Porque o 20 é belo grande, ok. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Mais ou menos 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo muito grande. E agora eu quero ler aqui também, que é o 3º texto do nosso estudo, a 7ª trombeta, que está lá em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 até o 19.
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ok. Nós começamos então esse estudo simplesmente lendo os 3 textos chaves. Uma coisa que a gente deve se perguntar, que é o que eu me perguntei em primeiro momento, é que eles têm algumas coisas em comum. Uma grande coisa que eles 3 têm em comum são os tais das vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Os 3 descrevem um grande terremoto como nunca houve. Olha só. Agora, meus irmãos, eu quero começar a destrinchar com os irmãos esse estudo. Vamos voltar lá. Eu anotei, eu escrevi literalmente todo o texto do 6º selo numa folha e escrevi à parte alguns textos bíblicos que puxam melhor o entendimento, tá bom? Por quê? Porque quando a gente acha um texto bíblico na Bíblia e ele traz uma profecia, traz uma afirmação, a gente precisa achar pelo menos um outro texto bíblico que confirma aquele mesmo entendimento. E isso são literalmente 2 testemunhas. Se eu acho um texto bíblico, eu não acho um segundo texto bíblico que confirma aquele primeiro, então aí não tem uma profecia confirmada por 2 testemunhas bíblicas, amém? Mas normalmente, quando a gente está falando de final dos tempos e profecias, e se a gente faz o estudo correto, coerente daquilo que é, a gente acha mais de 2 testemunhas, tá bom? Então é onde a gente não tem como ter dúvida ou ficar discutindo, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Meus filhos vivem perguntando: mamãe, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E depois de um tempo eu tive uma resposta sábia. A resposta é bíblica. Quem nasceu primeiro foi a galinha. E sabe quando ela nasceu? Ela nasceu naquele dia lá no Gênesis, que o Senhor criou todos os animais domésticos com o poder da sua boca. Ele disse, né? Produz a terra os animais, né? Aí ele começa a citar as aves de rapina, os animais domésticos, os animais selvagens, os peixes do mar, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Então, primeiro ele criou a galinha, depois nasceu o ovo. Tanto porque se a galinha não chocasse o ovo, como é que nasceria o pintinho, né? Mas amém, é só para quebrar aqui. Então, a gente então começa, tá? Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17, e aí a gente começa a quebrar ele em algumas coisas. Deixa eu só achar aqui uma referência que ele está me pedindo para continuar o estudo. E peço aos irmãos que tenham paciência comigo. Vamos lá. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Esse mesmo grande terremoto, ele vai estar lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, 18. Eu vou ler de novo, olha aqui, ó. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, nós temos no 6º selo o grande terremoto e no 7º flagelo o mesmo grande terremoto. Vamos prestar atenção que vocês vão entender que é exatamente a mesma coisa. O sol, continua lá no 6º selo, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira
quando se abala por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Detalhe, isso é uma descrição que está lá no 6º selo. Mas se você vai lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, você vai encontrar a seguinte afirmação, a segunda testemunha. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus no plural, serão abaladas. Mateus capítulo 24, o finalzinho dele descreve sobre a grande tribulação, descreve sobre a batalha do Armagedon, também descrita no livro de Zacarias capítulo 14. Amém, meus irmãos? Nós estamos acompanhando aqui? Eu só estou lendo Bíblia, eu não estou falando nada hoje, hein? Então, olha só, o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Mais uma testemunha, lá em Isaías, capítulo 34, versículo 4, olha o que está escrito. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Observação, meus irmãos. Todo o capítulo 34 de Isaías fala sobre a indignação de Deus contra as nações. É o dia do Senhor, o dia do Senhor. Dia de ira, dia de vingança, dia de indignação contra os ímpios, contra os adoradores da besta, contra os idólatras, contra os rebeldes, contra os bruxos, e todo tipo de prostitutos, todos aqueles que aceitaram o engano e amam viver no pecado e na perversidade. Amém? Então tá bom. E aí continua lá o 6º selo. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Presta atenção, meus irmãos, se a gente volta lá na sétima trombeta, isso aqui eu nem anotei, mas eu me lembrei, você vai ver, quando a gente chega lá no capítulo 11 da 7ª trombeta, você chega lá no versículo 18 em diante, olha lá o que fala. Na verdade, as nações se enfureceram, isso é o pecado e a perversidade. Chegou, porém, a tua ira, o dia do Senhor, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aqui a gente já vê também na 7ª trombeta um decreto geral de todo o evento, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E aqui você vê lá no 6º selo, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam aonde? Nas cavernas e nos penhascos, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E lá de novo na 7ª trombeta, no finalzinho, é para destruir os que destroem a terra. Termina a 7ª trombeta com a seguinte expressão, no versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Daí, a gente continuando, você vai chegar lá nos flagelos, logo em seguinte. Porque quando abre esse santuário de Deus,
você vê que os anjos saem desse santuário com as taças da ira de Deus em sua mão e começam a derramar taça após taça sobre a terra. Olha só, meus amados, em Isaías, capítulo 2, versículo 19, nós temos o seguinte texto: então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Olha aí outra testemunha confirmando dos eventos que vão acontecer naquele tempo. Amado, a gente escuta muito falar de caverna, de rocha, de montanha, caverna, de rocha, de montanha. Para os nossos dias, com toda essa população que a gente tem na face da terra, a gente tem essa nata de gente muito rica, poderosa, de gente importante, de gente estudada, com diplomas importantes. Esse povo não vai entrar simplesmente dentro de uma caverna qualquer, mas se você olhar pelo YouTube, você coloca aí abrigos subterrâneos da FEMA, ou então você procura a palavrinha bunkers, se eu não me engano você escreve com a letra BUNKERS, e aí você vai ver as tais cavernas de que a Bíblia se refere. Agora, o que me espanta em comparação com o texto bíblico e com o que nós vemos aí então no YouTube? Meus irmãos, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nem existia o YouTube, não existia todo esse acesso de internet. Mas há tantos anos atrás não se ouvia, não tinha com facilidade essas informações que a gente tem hoje. A gente não ia ter acesso à visão de fotografias e vídeos dos bunkers, dos buracos, das cavernas subterrâneas, dos abrigos. Mas hoje nós chegamos num ponto que se você bate aí na internet, seja fotografia ou vídeo ou artigo, você vai ver centenas e centenas e centenas de material descrevendo e mostrando os abrigos subterrâneos. Detalhe, hoje já virou até moda falar em ter um abrigo subterrâneo na sua casa. Lá na Suíça, como a Suíça parece que, porque a Suíça, a Alemanha, tá tudo mais ou menos ali, meu marido é que me contou essa história, tá bom? Então eu posso dizer que é uma testemunha ocular. Eu mesma não vi, mas o meu marido me contou mais ou menos sobre isso. Ele foi na cidade de Zurigo. Zurigo é a capital da parte da Suíça tedesca, né? A Suíça alemã. A Suíça é dividida em 3 partes, na parte Suíça tedesca, Suíça italiana e Suíça francesa, tá bom? Então a cidade de Zurigo seria essa capital da Suíça tedesca, da Suíça alemã. E meu marido trabalhou ali por 4 meses. Eu moro na Itália, a gente aqui na Europa, vira e mexe, né? Ele trabalhou ali por 4 meses. E ele passava fio, meu marido é eletricista. Ele passava cabeamento, fio, botava lâmpada, ajustava e tal. E ele me contou. Eu não sei nem como é que veio essa conversa, mas ele me contou que ele trabalhou em vários prédios, vários apartamentinhos ali no centro de Zurigo, e ele ia em cima, subia de si, escada trabalhando ali, né? E aí ele me contou que chegava em alguns lugares que tinha uma porta de aço fechada, ferro batido, bela larga, e ele olhava aquela porta e eu não sei o que aconteceu, que ele descobriu que cada prédio daquele que tinha aquela porta ficava no térreo, né? Bem no primeiro andar mesmo, no térreo. Ela dava acesso a um abrigo subterrâneo. E aí ele me contou, parece que na Suíça, aqui eu não lembro bem a história, mas ele me contou que parece que tem um remedinho, um comprimidinho que eles tomam, eles têm que tomar de tanto em tanto, eu não sei o que é. Ele me contou, não me lembro, a memória me falha, mas alguma coisa do gênero, e parece que o povo da Suíça de vez em quando tem que tomar esse comprimidinho, diz que é uma coisa que ajuda a desintoxicar o organismo, liberar o corpo de radiação. Eu não entendi bem, porque tem muito tempo que ele me contou essa história, eu não me lembro. Mas se você é alguém que está aí na Europa, está na Suíça, sabe dessa história. Mas eu posso dizer essas coisas.
Uma outra coisa que a gente vê, se você olha aí, por exemplo, em sites ingleses, americanos, você vai ver empresas especializadas em fazer abrigos subterrâneos. Mas, inclusive, o próprio Brasil já está cheio de seus abrigos subterrâneos. Normalmente, eles são nos lugares altos, longe do mar, os profissionais, né? Vamos dizer, esses abrigos subterrâneos construídos pelo Exército com uma equipe de engenheiros responsáveis. Os caras têm aquela cabeça grande de tão inteligente que são, né? Então, normalmente, eles procuram montanhas fortes, mais à base de pedra, mais com a sua base de pedra, né? De concreto. Concreto não, como é que chama? Mármore, rocha forte, firme, aquelas montanhas de pedra mesmo, né, que é difícil delas se dissolverem em terra. Eles procuram mais ou menos esses tipos de montanhas, as montanhas mais resistentes, montanhas o mais distante possível dos mares e dos oceanos, montanhas em lugares altos, no meio de deserto. Quanto mais distante do mar, em altas altitudes, eles buscam essas montanhas, em regiões menos de risco de terremoto. Então eles estudam o terreno para saber essa cidade aqui, ela tem risco de terremoto ou ela não tem risco de terremoto? Ela é segura? Praticamente nunca teve terremoto aqui, está longe das placas tectônicas e das falhas e etc. E ali então eles constroem os seus abrigos subterrâneos, que são revestidas paredes de concreto e ferro batido. E tem abrigos subterrâneos que vão descendo quilômetros debaixo da terra. O próprio Estados Unidos, ele é todo ligado por túneis. E de túnel a túnel, eles vão chegando em tantos abrigos subterrâneos. E vocês vão ver aí vídeos de caminhões e mais caminhões, levando alimento, levando de tudo para dentro desses abrigos subterrâneos. A própria, aqui eu não sei se é a CIA ou qual é o órgão de defesa dos Estados Unidos, já se mudou a sua base totalmente para uma cidade americana dentro de um abrigo subterrâneo e já opera lá de dentro, ok? Então, meus amados, e assim, se você vê esses programas da Sky, aí, a Discovery, a National Geographic, não? Esses programas mais de documentário, você vê também séries apocalípticas em que muitos americanos já fizeram seu buraquinho debaixo da terra também. Pessoas simples como eu e que você, eles já construíram um abriguinho subterrâneo do jeitinho deles, conseguiram comprar um container, conseguiram comprar alguma coisinha, furaram um buraquinho na terra. Outro dia eu estava vendo uma história de um casal que eles mudaram para o deserto, literalmente falando, eles procuraram o lugar mais longe do mar possível, mais alto possível, e ali eles fizeram a casa deles, e ali eles puseram um painel solar, eles conseguiram cavar um poço, eles conseguiram fazer também reciclagem de água, e fizeram uma despensa enorme, cheia de comida, e fizeram um buraco debaixo da terra, e eles falaram, nós viemos para cá, primeiro porque é deserto, porque se acontecer uma guerra apocalíptica, as pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer é sair matando uma das outras, porque todo mundo vai querer sobreviver. O homem vai perder o senso, né? Vai virar um animal. E aqui fica longe das pessoas chegar. Vai ser difícil alguém pensar que aqui tem alguém morando. Primeira coisa. Segunda coisa, que aqui a gente também aprendeu a sobreviver no deserto. Então, eles sabem tirar água de cactos. E, enfim, aí mostrou debaixo da casa um buraco que eles fizeram, latas e latas e latas e latas de comida, de água, de tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. E eles falaram, a gente tem capacidade para sobreviver aqui anos. Eles falaram o número de anos, mas não me recordo mais. Então, nos Estados Unidos, meus irmãos, o que mais tem é isso. Gente que já fugiu para as florestas, gente que já fugiu para os desertos, gente que já caçou uma montanha, já fez os seus abrigos subterrâneos, e isso está espalhado no mundo inteiro. A própria Rússia é cheia de abrigo subterrâneo, e vários países aí nem falam que tem, mas tem. Aí a minha pergunta é, nós vivemos na geração dos buracos, em que as sociedades têm os seus abrigos subterrâneos. A desculpa que muitos dão é que se vier uma guerra atômica, se vier uma irradiação solar, eu tenho para onde esconder.
Mas Deus, ele é um Deus que cumpre as profecias. E esses eventos aqui descritos na 7ª trombeta, no 6º selo e no 7º flagelo, eles vão acontecer num tempo em que o planeta Terra ele vai estar cheio de abrigos subterrâneos. É por isso que a gente vê aqui esses homens falando. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. Se você ler outros textos bíblicos, e eu achei, mas eu não anotei aqui para não ficar grande demais o assunto, alguns deles dizem coisas do tipo em que esses homens pegam seus ídolos e os lançam aos ratos e aos morcegos. Porque vai chegar um momento, nesse dia dessa ira, é o 7º flagelo, é o último. Ele dá a inauguração à vinda literal de Jesus na terra. Quer dizer, vai chegar um momento em que essas pessoas perversas, eles vão entender que toda a sua idolatria, que toda a sua perversidade, que todo o mal que eles fizeram, toda a confiança que eles colocaram no seu poder, no seu dinheiro, no seu popularismo, né, na sua popularidade, não valem nada. E finalmente a ficha desse povo vai cair, a ponto que no desespero eles vão falar: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Não sei se é um salmo que diz, ainda que eu não sei a palavra como é, mas os irmãos que lê Bíblia sabem, ainda que eu me esconda no mais profundo do abismo, né, faça meu leito ali, ou eu suba ao mais alto céus, ali o Senhor vai me encontrar. É Davi falando isso. Eu não lembro a palavra perfeita que ele usa, mas os irmãos que leem Bíblia lembram. Então, meus irmãos, olha só. Isso tudo aqui são eventos descritos no 6º selo. Aí eu, como sempre, fui procurar no dicionário, curiosamente, o significado da palavra selo. Eu falei, vamos procurar, não custa nada, a gente já tá aqui, né? Tá na chuva, vamos se molhar. E aí eu descobri que a palavra selo significa carimbo ou marca oficial que indica propriedade individual ou pagamento de imposto governamental. O chamado selo postal é um papel colado sobre um envelope e que mostra que está pago o custo de seu transporte através dos correios. E se você vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 10, a gente vai ver que Jesus é digno de abrir os 7 selos, pois pagou com seu próprio sangue o direito de fazê-lo. Então, selo é uma marca, é um timbro, e ele dá autoridade, ele mostra que está pago. Então só quem colocou o selo é que pode abrir aquele livro, aquele pergaminho, no caso esse envelope. Então, meus irmãos, se a gente lê a descrição do texto do 6º selo, a gente vai ver a descrição dos eventos que vão acontecer quando o Cordeiro abre o chamado 6º selo. Jesus, ele abre o 6º selo. Enquanto ele se rompe, acontece primeiro o grande terremoto. Vozes, trovões e o grande terremoto. Então, aqui para dar um adendo, eu sempre falei nesse canal, meus irmãos, eu sempre falei que sobre selo eu não entendia muito, porque eu nunca consegui entender quando é que eles vão ser abertos. E a ideia que eu tenho e tinha sempre é que eles seriam abertos pelo menos dentro da tribulação e da grande tribulação. Mas eu sempre falei assim, meus irmãos, olha, eu não mexo muito com selo porque eu não entendo de selo. Mas eu pegava como base, por exemplo, o primeiro selo, quando fala que um cavaleiro montado num cavalo branco, ele tem uma coroa, ele tem um arco nas mãos e ele vai caminhando para vencer. Eu falei, gente, isso pode ser só o anticristo, porque o cavaleiro tem uma coroa, então ele é um rei e ele tem um arco. E a Bíblia fala que Satanás, ele lança a flecha, né? Os demônios, eles lançam flechas inflamadas. E tem um salmo que fala, né, da flecha que voa ao meio-dia. A Bíblia fala para a gente aprender a se defender dos dardos do inimigo. Então, não dos inimigos, mas do inimigo, Satanás. Então, eu sempre entendi que o primeiro selo se refere ao anticristo sendo solto na terra.
E ele vem correndo porque pouco tempo lhe resta. E ele vem coroado, né, para vencer. A ideia do diabo é que ele vai ganhar a guerra. Apesar dele saber que já tá derrotado, mas ainda assim ele vai até o final, ele é obstinado. Os demais selos, se você for lendo um daqui, outro de lá, tem, por exemplo, um deles que fala que toda a erva verde da terra ela vai desaparecer. Tem selo que fala que os animais selvagens vão atacar os homens, mas não é o que a gente sempre viu por aí na sociedade, na humanidade, né? Você tem que ir para um lugar onde é cheio de bicho perigoso. Então você vai para a Amazônia, você vai para o deserto do Saara, você vai para não sei aonde, aí vem os animais selvagens e te atacam porque você está no habitat natural desse animal. Mas naquele caso, daquele selo, os animais eles vão literalmente invadir a terra. Mas se a gente presta atenção, meus irmãos, esses animais eles vão estar no mínimo passando dificuldade onde eles moram. Eles devem estar passando fome, estar passando sede. Então, provavelmente, eles vão invadir as cidades procurando o que comer. Isso é um mínimo que deve acontecer do motivo pelo qual as feras selvagens vão atacar os homens. Porque eles querem comer. Eles vão vir e o mundo vai estar endemoniado, meus irmãos. A Bíblia fala das trombetas, dos selos e tudo, demônios sendo soltos na terra. E o mal, a perversidade, ela vai se multiplicando. Então, a natureza vai estar completamente descontrolada. A mão de Deus vai ser tirada. Essa mão que freia o temor dos animais para com o ser humano, literalmente vai ser retirada. Talvez até o cachorrinho mais dócil vai virar uma grande besta fera dentro da sua casa. Não sei. Então, querendo ou não, para mim, Ana Paula, os selos são ainda, não é que foram, eles são ainda um grande mistério. Porque parece que tem selo que já foi aberto. Quando você vê, por exemplo, os cavaleiros, né? O cavalo preto, o cavalo verde, o cavalo amarelo, verdraço, o amarelo, vermelho. Parece que isso já está acontecendo, porque tem fome, tem guerra, tem peste, não é não? Mas não sei, meus irmãos, não me perguntem, eu não sei se já tem selo que foi aberto, mas é aquela coisa, se o primeiro selo é o cavalo branco, poxa, será que Deus, em vez de abrir o primeiro selo, ele abre o terceiro, o quarto e abre fora de ordem? Eu acredito que tem uma certa sequência para ele abrir um selo, depois o segundo, depois o terceiro, até o sexto. É coerência, mas é sempre um mistério, tá bom? Então não me falar que o selo tal já foi aberto. Porque eu acho complicado, sabe? Deus abriu um selo, vai abrir o selo do cavalo preto que bota na balança, né? E mede lá, aí tudo fica caro, o povo vai passar fome porque tudo fica caro. Ou então abre o selo do cavalo amarelo, que eu acho que traz a peste, a doença. Aí porque você fala, não, tá todo mundo doente já tem peste para tudo. Esse é o cavalo amarelo que tá solto. Lembra-te que quando esse selo do cavalo é aberto, a Bíblia diz que o próprio inferno segue ele. Então, quem morre com aquele selo vai para o inferno. Não são pessoas que vão para o céu, vão ser salvas. Hoje, morrem pessoas com enfermidades terríveis e vão para o céu. Então, são pequenos detalhes que pelo menos eu sempre quis dar atenção, tomar cuidado, ser minuciosa em comparar, tá bom? São detalhes. Então eu fico com esse adendo de que todos esses selos, eles vão ser abertos todos na tribulação e na grande tribulação, nesse período de 7 anos. Mas eu fico com essa ideia, mas não posso garantir. Eu continuo ainda tendo selos como um mistério. Mas quando a gente estuda o 6º selo, a gente entende que no céu ele é aberto, a trombeta, a 7ª trombeta está lá do lado, é tocada, na terra acontece o 7º flagelo. Eu vejo esta conexão hoje do 6º selo. Até um tempo atrás eu pensava, inclusive você vai ver algum vídeo velho aí quando a gente estuda o Apocalipse, quando eu chego no 6º, porque ele é um selo muito diverso dos demais, ele é muito terrível. Então eu imaginava que o 6º selo, ele dava entrada às trombetas. Eu sempre falei isso. O 6º selo, ele inaugura o soar das trombetas. Mas eu nunca coloquei ele junto com o flagelo, mas eu também nunca não coloquei ele como flagelo, tá bom? Eu sempre entendi que o último flagelo ele fecha a grande tribulação e que o 6º selo ele abre a grande tribulação.
Eu sempre entendi assim. Mas hoje, olhando de modo minucioso, hoje eu passo a entender que o sexto selo, ele trabalha com a sétima trombeta. Mas a sétima trombeta, ela abre o período dos flagelos. Mas o sexto selo, ele está caminhando lado a lado com o sétimo flagelo. Então eu posso entender que ele será aberto no momento do último momento da grande tribulação, no 7º ano. Eu acredito que ele vai ser aberto nesse momento. Por quê? Porque quando fala do grande terremoto, fala que a cidade vai se dividir em 3 partes. E aí você para e pensa, que cidade é essa? Essa cidade é Jerusalém. Ana, como você tem certeza que é Jerusalém? Quando eu vou lá em Zacarias, capítulo 14, que descreve esse mesmo evento. Amém, meus irmãos? É a prova cabal que eu tenho, então, que o sexto selo, a sétima trombeta e o sétimo flagelo, eles estão trabalhando contemporaneamente, no mesmo momento. Mas a gente vai continuar destrinchando esse mistério aqui agora. Vamos continuar estudando. Ler a sétima trombeta, que é o anúncio da entrega do reino do mundo nas mãos de Jesus. Então vamos lá ler de novo a sétima trombeta, amém? Pensei que o estudo ia ficar pequenininho, porque são só 2 folhas, mas nós já estamos falando há 41 minutos, mas glória a Deus. Então vamos lá. Começa com um lindo decreto. Se a gente vai ler então a sétima trombeta, você vai descobrir comigo que essa trombeta começa com um lindo decreto. Ana Paula, o que é decreto? Decreto é ordem. É assim, é isso que vai acontecer. Será desse jeito. Tá confirmado assim. Basta. Então vamos ler. Vamos começar a ler. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo. Então você vê o evento lá no céu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então você vê aqui o decreto. Qual é o decreto? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É aonde vem a segunda interrogação. A sétima trombeta, ela caminha com o 7º flagelo por causa disso. Porque olha só, enquanto os outros flagelos não acontecem, o reino do mundo ainda não se tornou oficialmente do nosso Senhor Jesus, porque ele ainda não desceu. O reino do mundo é tomado por Cristo quando ele bota o pé os pés no Monte das Oliveiras. Ele pisa literalmente na terra. Ali é meu. A terra agora é sobre o meu domínio. Eu governo. Então, se ainda não aconteceu se na sétima trombeta ainda não aconteceu nenhum flagelo, como poderia Cristo já estar na terra? Então, você entende que a sétima trombeta, ela começa com um decreto no céu, tá bom? Mas esse decreto, quando ele é dado, você vê que Cristo logo em seguida desce, porque ela só torna, o reino do mundo só se torna de Jesus quando Jesus bota o pé na terra, primeira coisa. Então a sétima trombeta lança esse decreto. Continua com um lindo e decisivo anúncio. Então continua um anúncio, Apocalipse 11, do 16 ao 18. Vamos ler? Apocalipse 11, 16 a 18 diz: e os 24 anciãos, que vão estar presentes no livro de Apocalipse outras vezes, e você vê que esses 24 anciãos, eles estão sempre diante de Deus e estão ali louvando a Deus. São testemunhas que estão diante do trono de Deus, tá bom? E esses mesmos 24 anciãos que se encontram sentados no trono, cada um tem o seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, aqui Deus Pai, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Quer dizer, finalmente Jesus assumiu o poder do governo do mundo, nesse caso, e passaste a reinar. Então você vê literalmente um anúncio atemporal ali no céu. O que eu quero dizer com esse atemporal? Dentro do tempo eterno. Não pode ser comparado com o tempo da Terra. É por isso que não bate a gente querer pôr a coisa cronológica.
Aí eles continuam. Na verdade, as nações se enfureceram. Então é que ele está contando o que aconteceu. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Essa ira qual foi? As taças, as trombetas tocadas, os flagelos, né? Meus irmãos, flagelo e taça é a mesma coisa, tá bom? Flagelo, o que é? A consequência de um derramamento do que está em uma das taças. Quer dizer, o anjo derrama uma taça, a taça cai na terra e acontece o tal do flagelo. Flagelo é sofrimento, meus amados, indescritível. Então a taça é derramada, pum, cai na terra, acontece o flagelo, tá bom? Por isso que tem Bíblia que fala os flagelos, as taças, e tem gente que acha que é uma coisa, depois outra. Não, é a mesma coisa. Então chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Meus amados, quando entra o reino de Deus na terra, entra também o tempo determinado é chegado para serem julgados os mortos. O que é determinar? Determinar é marcar. Determinar é estabelecer. Então, esse determinar aqui é, daqui a 1000 anos vão ser julgados todos os mortos. É a chamada segunda ressurreição. Então, qual que é o quadro que a gente vê? Cristo desce no Monte das Oliveiras, montado num cavalo branco, acompanhado de miríades de seus santos. Nós estamos incluídos nesse exército. Ele acaba com a besta, com o falso profeta, que são lançados no lago de fogo e enxofre. Os dois vão lá. Depois, todo mundo que tem a marca da besta na face da terra morre e vai para o inferno. O anticristo é morto pelo sopro da boca de Cristo. O anticristo é um ser humano, por isso que fala que ele é morto. Mas Satanás, que era possesso do corpo deste homem, ele vai então ser retirado desse corpo e lançado num poço no fundo do abismo e vai ser trancado ali por 1000 anos. Aí o que acontece? Cristo estabelece o seu reino milenar. A gente vê isso lá em Isaías, aqui eu não vou achar o texto não, mas a gente leu antes sobre esse reino milenar. Então ele reina por 1000 anos. Passa 1000 anos certinho, o que acontece? Satanás é solto de novo por um pouco de tempo. Ele reúne uma multidão incontável como a areia do mar e eles vão tentar pelejar de novo contra Cristo. Eles vão subir o Monte Santo do Senhor lá em Jerusalém. Só que a Bíblia diz que desce fogo do céu e consome essas pessoas rebeldes que vão nascer no milênio, vão viver no milênio, debaixo do reino do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, num planeta Terra perfeito. E eles vão se rebelar do mesmo jeito. Isso é Deus mostrando, mesmo Jesus Cristo reinando glorioso na terra, ainda vai ter gente sem o diabo, sem demônio, sem influência satânica, que vão gerar no seu coração sentimentos malignos contra Deus. E vão estar só esperando um líder. Esse líder é quem? É Satanás, que ele é solto de novo e ele consegue juntar essa turma do inferno e eles vão se rebelar contra Cristo, eles vão tentar ir lá para conquistar. E Satanás não desiste, ele quer conquistar o reino de novo. E aí diz que desce fogo do céu e consome esse povo. Então são a divisão das águas no milênio, quer dizer, das pessoas que vão nascer e vão adorar a Deus e das pessoas que vão nascer e não vão adorar a Deus e elas vão morrer. Então você vê morte até ali. E aí logo em seguida o apóstolo João diz, e os céus e a terra passaram da minha vista, quer dizer, ele diz que, quando ele descreve, né, passaram céus e terra, o céu e a terra fugiram da presença de Deus. O apóstolo João está descrevendo que ele teve uma visão. E ele primeiro vê o Satanás com esse povo tentando subir, aí ele vê o fogo do céu, devora todo. Logo em seguida ele muda de cenário e ele já não vê mais o planeta Terra com aquela imagem, mas ele vê o cenário do grande trono branco. E quando ele vê esse cenário, ele vê então todos os mortos diante do trono branco. E aí a Bíblia fala, e o inferno entregou os seus mortos. Quer dizer, se o inferno no trono branco, depois de 1000 anos, entrega seus mortos, é porque durante 1000 anos esse planeta ainda teve um inferno no centro dele que emana que é povo.
E o inferno entregou os mortos, e o mar entregou seus mortos, e não sei o que, a morte entregou seus mortos. Quer dizer, as pessoas que morreram nessas condições, elas são restituídas no seu corpo físico, alma, vivente e espírito. Então, se hoje Hitler está no inferno, não sei se está, imagino que sim, se ele está lá no inferno, ele não está em corpo físico. O corpo físico dele apodreceu na terra, ele foi enterrado. Se Osama Bin Laden foi para o inferno, morreu sem Cristo, ele foi assassinado, o corpo dele físico virou pó da terra, o osso dele apodreceu, mas a alma vivente dele e o espírito provavelmente estão no inferno. Então, no dia do julgamento do grande trono branco, o corpo vai ser restituído à sua alma vivente, ao seu espírito. E eles vão ter que comparecer diante de Deus. O julgamento do grande trono branco é um negócio tão pesado, que alguém poderia dizer, Deus poderia julgar os mortos em espírito. Por que Deus vai querer o corpo físico dessa pessoa de novo? Ele podia só trazer o espírito dela, julgar ela e lançá-la no lago de fogo. Porque Deus, quando ele criou o homem, ele deu ao homem um corpo. E a Bíblia diz que o corpo do ser humano tem que ser templo do Senhor. Mas se um ser humano profana esse templo tem que ser purificado. E a única coisa que pode purificar um templo, no caso o corpo humano, ou é o sangue de Cristo ou é o fogo. Então Deus, ele é tão sério e tão justo, que ele não diz, eu pego só o espírito e a alma vivente, lanço no lago de fogo e enxofre, e vai queimar para sempre, o corpo já foi destruído mesmo, é matéria, não me interessa, não. Tudo que eu te dei, eu vou cobrar. A Bíblia diz, meus irmãos, que até o fio de cabelo que cai e se perde é contado por Deus. Às vezes você está aí, pega uma pinça, nasceu um cabelinho branco, você pega a pinça e tira ele. É tanto fio de cabelo que, para Deus aquilo é contado. Eu mesma vivo perdendo cabelo, meu cabelo é muito fraco. Então qualquer coisa, meu cabelo está sempre caindo, dependendo do tempo. Aí parece que é cabelinho morto, esse cabelinho murcho, Está sendo contado, meus irmãos. Cada pedacinho do teu corpo é gerenciado. Deus, ele tem literalmente um relatório de cada célula que você tem no teu corpo, que nasce e que morre. É por isso que se eu fumo, se eu bebo, me arrebento o meu fígado, se eu me prostituo, se eu faço qualquer coisa que não adora a Deus, eu estou profanando e danejando o templo que Deus me deu. E Deus vai querer cobrar disso, ele vai puxar esse corpo dessas pessoas no último dia. E a pessoa vai ter que comparecer diante de Deus como ela foi criada. Eu te dei um corpo físico, eu te dei uma alma vivente, eu te dei um espírito. Eu quero prestar conta com você completo, olho no olho. E os livros serão abertos. Vários livros, livro da memória, livro da consciência e o livro da vida. E outros livros, a gente já teve estudo sobre os livros, um estudo lindo. Se essa pessoa tiver o nome riscado do livro da vida, quer dizer, riscado, apagado, essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. E aí a Bíblia fala que então esta é a segunda morte, a saber, o lago de fogo e enxofre, que queima para todo sempre. O pecado ou o pecador será lançado no lago de fogo e enxofre e vai queimar por toda a eternidade. E vai servir de testemunho para aqueles que não entraram naquele lugar, de quão terrível é cair nas mãos do Deus da justiça. E esse fogo, meus amados, ele não se apaga, porque tem seus motivos misteriosos, mas eu acredito que um dos motivos pelo qual o fogo nunca se apaga e o verme não morre, é porque o corpo que essa pessoa vai receber é um corpo resistente a esse fogo. Quer dizer, esse fogo vai queimar. Essa pessoa literalmente vai sentir-se queimando. Eu não sei se você já se queimou no fogão ou em algum outro lugar. Eu já me queimei. Uma vez quando eu era criança, brincando com a minha irmã, minha mãe fez um foguinho de fora que o gás tinha acabado. E aí a gente pegou 2 pedaços de ferro, botou plástico numa sacola e botou no fogo e fez tocha.
E a gente achava super legal aquele foguinho caindo, né? E minha mãe deixava, né? E nessa brincadeira, uma daquela caiu no meu pulso direito. Eu tenho a marca até hoje, eu tenho a cicatriz. Não vai embora. Tá bem apagadinha, mas eu tenho essa cicatriz. E aquele plástico derretido com fogo caiu no meu pulso. Que dor, que dor, que dor, que dor. Eu não esqueço aquela dor. Então, lá no Lago de Fogo e Enxofre, já no inferno, quem está lá dentro está sendo queimado. A tormenta do Lago de Fogo e Enxofre, ela vai ser pior do que a tormenta do próprio inferno. Se a Bíblia diz que o inferno é lugar de choro e ranger de dentes, é lugar que o fogo não se apaga, o verme não morre, quem está lá está sendo atormentado, meus irmãos. Tem sede, tem dor. Quem está lá não está com corpo físico. Então esse é um tormento da alma, um tormento espiritual, é um tormento que eu não tenho como descrever porque eu não sei nem quero saber. Mas é tormento, é um tormento, é uma aflição que eles estão sofrendo muito ali. Mas o Lago de Fogo e Enxofre vai ser pior do que o tormento do inferno, porque vai ser acrescentado à pessoa que está nesse lugar o seu corpo físico. Então a dor que eles sentem hoje no inferno, no Lago de Fogo e Enxofre, vai ser piorada, porque vai ser acrescentado o corpo físico. Não é corpo de glória não, mas é um corpo que nunca mais vai morrer. Então essa pessoa vai ser queimada, seus dedos, suas coxas, seus pés, seus olhos, sua boca, sua cabeça. Vai ser queimado sua coluna. Essa pessoa vai botar a mão na pele queimada, ela vai ver a pele desintegrando. Talvez essa pessoa ali no Lago de Fogo e Enxofre vai dizer, agora eu vou acabar, porque esse fogo me queimou e eu já estou vendo o osso. Eu já estou vendo o osso sendo queimado. E eu não sei o que vai acontecer, minhas irmãs e meus irmãos. Mas quando essa pessoa olhar direito, ela vai ver que a carne ainda está ali. O fogo queima, 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 mas a carne não desaparece. É como se você pegasse hoje um pedaço de ferro ou uma pedra, para ser melhor, uma pedra, taca essa pedra no fogo. Ela é queimada, 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 mas não se consome. É isso que vai acontecer no Lago de Fogo e Enxofre. Pior ainda, uma coisa é o fogo do gás, quando você liga aquele fogo azul, ou o fogo da fogueira, que você queima, mas é aquele fogo. É um fogo leve, porque é um fogo de ar. Ele não tem uma matéria, ele é simplesmente aquela energia. Mas o fogo do Lago de Fogo e Enxofre já diz tudo, é lago, é um lago de fogo. E para piorar, enxofre. Eu não sei se você já viu o enxofre ser queimado. Se eu não me engane, o enxofre ele é usado, por exemplo, para constituir o elemento que forma uma dinamite, uma bombinha, essas bombas de fogo de artifício. Se você presta atenção no fogo de artifício quando ele explode, é um plasma, é muito rápido, mas aquele não é um fogo convencional, é um fogo plasmático. Sabe qual que é o perigo do plasma? Que ele é denso, ele é um caldo, é como se fosse um lamaçal de fogo. Plasma, a gente pode entender um pouquinho do que pode ser o Lago de Fogo e Enxofre, basta você olhar um vídeo de um vulcão em atividade. A lava, o magma que vai queimando, queimando, é aquele lago. O magma é ferro, é rocha, é tudo derretido. E aquele troço fica pegando fogo. Aonde encosta, destrói. Então, é uma sensação ácida, corrosiva e quente ao mesmo tempo. Só que quando entra o plasma é uma energia tão quente, a temperatura, quando chega a nível plasmático, ela é tão quente que ela funde tudo que ela toca. Se diz que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo plasma. Outro dia eu vi um documentário na televisão e eles acharam, isso eu vi na Discovery, e eles acharam o que seria a cidade de Sodoma. E eles entenderam que poderia ser Sodoma porque é um vale
E naquela extensão ali daqueles quilômetros, eles acharam, por exemplo, vasinho, vaso, prato, uma coisa que eles usavam, e estava tudo derretido. E ali eles falaram, e ficou enterrado. Eles acharam isso vários metros debaixo da terra em extrato. E eles falaram, isso aqui, se você olhar esse metal, esse negócio aqui, isso aqui só pode ter sido destruído debaixo de uma temperatura extremamente elevada, plasmática, porque se fundiu. Meus irmãos, isso é o lago de fogo e enxofre. É um lago, meus amados. É irrespirável. O enxofre, ele fede. É um fedor terrível. Eu não sei se você já viu o fedor do enxofre. Basta você ficar perto de um foguete. Quando sai aqui tanto de fumaça de foguete, tem aquele fedor de enxofre. Arde os olhos, arde o nariz, arde a garganta quando você respira. E se a pessoa no lago de fogo e enxofre, ela vai ter o corpo físico dela, pode ter certeza que as funções de um corpo físico ela vai ter. Só que ela não vai poder comer, ela não vai poder beber, ela não vai poder dormir. Imagina o tormento dessa alma no lago de fogo e enxofre. Eu não sei se você sabe nadar, eu sei nadar. Mas quando eu entro no mar ou numa piscina e a água passa da cintura, eu entro em pânico, principalmente se é mar, porque eu sei que o mar vai afundando, né? De repente você bota a cabeça debaixo d'água e vê aquela imensidão de azul, e depois aquele azul fica escuro, e de repente você vê que é nada. Se você olha, bota a cabeça dentro d'água no mar e olha para frente, você vê aquela imensidão do nada. Vem a fobia em mim. Eu entro em pânico. Eu começo a pensar, vem um peixe, me puxa para esse troço aqui. E, nossa, gente, só de eu pensar no mar eu tenho angústia, eu tenho agonia. Se eu tivesse que mergulhar, eu morria ali de coração. Agora você imagina um lago de fogo e enxofre. Se você não consegue nadar, você não consegue respirar, vem aquela angústia. Imagina você num lago de fogo e enxofre. Seu corpo emergido naquela substância. Talvez você vai estar, você não, em nome de Jesus você não, mas a pessoa que vai estar lá, né? Ela vai estar ali mexendo, se ela está no lago, eu imagino que todo mundo vai estar dentro daquela sopa. A ideia que a gente tem é que todo mundo vai estar dentro do lago. Não fala que é um lugar que tem um lago. Então as pessoas vão poder estar em cima de uma rocha, debaixo do lago, e tudo quente, né? Quer dizer, sobe na rocha como uma chapa quente, igual um churrasco. Aí cai no lago, é fogo fervendo. A Bíblia fala só que é um lago. Então a ideia, quando eu ouço sobre lago de fogo e enxofre, a ideia é que todo mundo vai estar dentro dessa sopa. Então aquela substância corrosiva, quente, queimante, né? Queimante, não sei se existe essa palavra, ela vai estar totalmente presente no corpo da pessoa que estiver ali o tempo todo. Talvez essa pessoa vai mexer o corpo para tentar sair, porque a angústia, a agonia vai ser muito grande. Talvez ela vai conseguir tirar a cabeça daquele lago. E ela vai abrir a boca e vai gritar socorro. E quando ela abrir a boca e tirar um fôlego ali, se é que tem um fôlego, em vez de respirar oxigênio, ela vai receber gás tóxicos. Porque tem enxofre e tem outros gases tóxicos, reagentes ali naquele lugar. Eu não sei. Outro dia eu comprei um ácido sulfúrico concentrado. E eu botei esse ácido num vaso. Na mesma hora que ele bateu na superfície da louça, subiu uma fumaça sulfúrica. Aquele troço ardeu meu olho, meus irmãos. Eu tive que sair do lugar porque não dá para ficar ali. A fumaça daquele troço já corroía. Era um gás, né? Virou um gás. Não é uma fumaça, é um gás tóxico. Isso tudo, meus irmãos, vai estar lá no lago de fogo e enxofre que arde por toda a eternidade. E é nesse lugar que Deus vai lançar os pecadores. Está lá no trono branco. Se você acha que não vai ter essas coisas, que Deus vai perdoar, que Deus vai dar um jeito, que no final ele é Deus de amor, né? O povo fala, mas ele é Deus de amor, ele é o Deus que no final ele vai compadecer, e tá, e tá. Lê lá Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Você vai ver a descrição deste evento. E se eu creio que na Bíblia está escrito que morreu um Cristo na cruz e derramou sangue, e se eu crer nele eu vou ser salva, eu tenho que crer também, minha querida, meu querido, que o que está dizendo lá no livro de Apocalipse sobre o lago de fogo e enxofre também é real.
Porque a Bíblia não é de meias palavras. Então a minha fé, ela também não pode ser uma fé de meias palavras. Eu não posso dizer eu acredito nisso, mas naquilo eu não acredito. Isso é bíblico, mas isso foi inventado. Isso foi lançado pelo homem. Isso veio do Espírito Santo. Eu não posso dizer essas coisas. Porque Deus, desculpa a expressão, mas às vezes a gente tem que ser radical para fazer a ficha cair na cabeça de muitos. Deus teria que ser covarde se ele permitisse chegar na mão da humanidade em todos esses anos que a Bíblia circula na Terra. Nós estamos falando de 2000 anos. Deus, ele teria que ser covarde de permitir que parte das escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo e outras partes foram feitas por homens. Em todas as Bíblias do planeta Terra. Pelo menos na Bíblia que está na mão de um santo de Deus, de uma ovelha. Deus teria que ser covarde. Porque ali seria o seguinte, você está lendo uma coisa que parte é verdade e parte não é verdade, e eu, como Deus, estou deixando você ser enganado. Apesar de ver o teu amor por mim, a tua devoção por mim, a tua busca e a tua vontade de crescer e aprender aquilo que eu tenho para te ensinar. Mas eu vou deixar você ler a Bíblia errada. Isso seria covardia e injustiça de Deus. E se a Bíblia diz que ele é justo e ele mesmo odeia os covardes, os próprios covardes vão ser também lançados no fogo, os tímidos, os covardes. Então pode ter certeza que a Bíblia que você tem diante dos teus olhos, desde o livro de Gênesis, capítulo 1 até o Apocalipse 22, é totalmente inspirada e colaudada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se lá em Gênesis diz que Deus abriu o mar vermelho para passar Moisés, lá em Apocalipse, capítulo 20, lá que fala lá do lago de fogo e enxofre, por exemplo, é também inspirado por Deus. O mesmo mar vermelho que abriu em Gênesis confirma o lago de fogo em Apocalipse também. É tudo verdade. Ou é tudo verdade ou é tudo mentira. Eu não posso ficar em cima do muro, porque a Bíblia diz que Deus vomita o morno. Ana, mas tem Bíblia aí que é toda corrompida? Tem, meus irmãos, tem. Mas elas são muito claras. Você vê, isso aqui não é uma Bíblia normal. Isso aqui é uma mistura. Exemplo, a Bíblia gay. Ou então quando começa essas Bíblias muito cheias de tititi, a Bíblia do pastor fulano de tal, que ele foca os versículos que fala de dinheiro, tá lá em letra grande, negrito, e ele arranca versículos talvez, porque a Apocalipse fala, ai daquele que tocar, que pode tirar o que está aqui. Mas eu posso garantir para você ainda, porque pela misericórdia de Deus, a maioria das Bíblias que estão em circulação, e as nossas Bíblias são Bíblias já até mais velhas, são as Bíblias que o Senhor deu permissão para a gente ler e acreditar. E elas têm tudo isso em comum. Aí você fala, Ana, mas a tradução no hebraico não é a mesma tradução do português, então eu não posso levar o pé da letra. Amado, a Bíblia diz que o entendimento, o conhecimento vem lá do alto. Eu posso ler uma Bíblia em hebraico, em aramaico, em italiano, em português, em inglês, em japonês. Quem me dá entendimento é o Espírito Santo. Infelizmente, eu conheço gente que sabe o hebraico, o aramaico, leu a Bíblia não sei quantas vezes, e tem coisa que fala que não tem nada a ver com a escritura. Você vê que é da carne. E você também conhece. Então, a sabedoria humana é loucura diante dos olhos de Deus. Mata. Mata. Mas quando vem do céu, quando vem do Senhor, pode ser a língua que for, que o Senhor é quem abre o teu entendimento. Amém, meu irmão? Então, eu, Ana Paula, eu acredito na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Eu acredito em cada palavra, em cada vírgula, em cada capítulo, em cada versículo. Mas voltando ao assunto, vocês veem que gira, a gente acaba empolgando aqui. Mas continuando, eu acredito que eu não perdi o fio da meada, o tempo determinado para serem julgados os mortos. Quer dizer, Jesus pisa na terra, determina, daqui a 1000 anos vai ter o trono branco. Vamos ver quem vai entrar? Vamos ver quem vai estar fora? Eu quero estar fora. E continuando a leitura, meus amados, para se dar também galardão aos teus servos, é porque chegou o tempo, né? Para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra.
Você poderia dizer, esse negócio do galardão aqui então vai ser no final, porque se a sétima trombeta ela casa com o sétimo flagelo e com o sexto selo e hoje eu descubro que tudo cai para o final, então esses galardões aqui, tudo isso que você está falando aqui, irmã Ana Paula, vai ser entregue no final. Não, os galardões vai ser entregue na metade, porque os santos vão subir. Deus ele vai reunir todos os seus santos e ali então, porque se é no final, como é que a noiva desce com Cristo montada no cavalo branco sem os seus galardões? Ela já desce pronta, as coisas já foram definidas. Apesar de eu crer que a Bíblia é um livro de mistérios e é Deus que revela para a gente quando Ele quer, a Bíblia diz que quando Cristo desce, Ele vem para reinar. E Ele fala que nós vamos reinar com Ele com cetro de ferro. Eu imagino, meus irmãos, e então eu coloco a coisa da seguinte forma. Eu acredito que cada vez que o Senhor premiar alguém com alguma coisa, dá um presente, um dom para você, eu acredito que cada vez que ele fizer isso é um galardão. Então, a partir do momento que ele botar o pé com seus santos, vai ter a guerra, a gente vai vencer o inimigo, aí ele vai falar assim, bom, agora nós vamos lá para Jerusalém, vamos constituir ali, né, o meu reino, e a gente vai começar a arrumar um negócio aqui, vamos começar a governar o mundo, vocês vão governar comigo. Então, ali ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, aqui eu estou falando de um modo muito simples, né? É claro que Deus é que sabe como vai ser essas coisas. E aí ele vai chamar, vem cá, irmã Maria, vem cá, Maria. E ele nem vai te chamar de Maria mais, porque você vai ter um nome novo que foi escrito numa pedrinha branca, né? Em nome de Jesus. Vem cá, fulano, eu vou chamar você de fulano, com muito carinho. Você vai governar a cidade de Piratininga. É o nome que veio na minha cabeça, nem sei onde fica essa cidade, em qual estado. Mas você vai governar a cidade de Piratininga. Vem cá, irmão João, seu nome é Ciclano, na pedrinha branca tem o nome seu. Vem cá, você vai governar Ouro Preto, aquela cidadezinha pequenininha, lembra? Que tinha uma vez, que tinha aquela localização, você vai estabelecer, você vai arrumar um negócio por lá, você vai lá. É um exemplo, irmãos. Olha o que vem no milênio, o que vem de galardão, como que vai ser, meus irmãos, eu não tenho ideia, eu não sei de nada. Mas é só uma suposição de que é possível, até então, no milênio, a gente ainda está recebendo galardão. Ele vai estipular toda a hierarquia, ele vai falar, você pode ter acesso a isso, você a isso, ok. Mas mano a mano que a gente for vivendo, pode ser que ele ainda vai te dar essas coisas, ele vai determinar, você vai em tal lugar, você vai fazer isso. O que eu sei, meu querido? O que eu sei, minha querida? Tá bom? Então, é mistério, a gente não tem que querer entender tudo, a gente vai entender no tempo certo. Deus, ele tem o tempo. E para destruir os que destroem a terra. Aí, o que acontece logo em seguida? Começa, meus amados, aqui a destruição, as bestas, né, que vão ter surgido, aí você começa a ver os flagelos. Olha só, os flagelos vão matar o primeiro flagelo, né, o terço, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o sétimo, vai começar a destruir os que destroem a terra. É por isso que você vê lá no sétimo flagelo e no sexto selo que os homens eles vão correr para os buracos das cavernas e vão dizer, cair sobre nós porque chegou a ira do Cordeiro. E quem é que vai poder resisti-lo? Quer dizer, as próprias pessoas vão entender, e essas pessoas são as pessoas más, né, as perversas, todo mundo com marca de besta entrando para debaixo das cavernas, vai fugir igual formiga. Ali eles vão entender, meus amados, com quem que eles brincaram a vida inteira. E ali Deus vai começar a destruir, não vai ter buraco nenhum que vai manter vivo ninguém. Só com esse terremoto que fala aqui do sexto selo e do sétimo flagelo, só esse terremoto que diz que as montanhas vão desaparecer. Tem um livro bíblico que fala que as montanhas, os montes serão todos aplainados. Quer dizer, o terremoto vai ser tão forte que ele vai achatar, não vai ter montanha mais. As ilhas vão desaparecer de seus lugares. Quer dizer, gente, o que está dentro dessas ilhas e dessas montanhas, o que vocês acham que vai acontecer com isso? Vai literalmente cair sobre eles. Então eu posso entender que muita gente perversa vai morrer dentro dos seus abrigos subterrâneos. Pessoas que hoje têm essa arrogância de achar que eles são tão potentes que eles podem vencer até a Deus. Eu vou construir um abrigo subterrâneo que o terremoto maior que for não vai ter nada.
Gente, Deus não vai destruir o abrigo só, ele vai destruir a montanha inteira, seja de pedra, seja de rocha, seja de diamante, seja do que for. Não tem jeito de esconder-se do Deus Todo-Poderoso. Então, para destruires os que destroem a terra. Então, o Apocalipse até o 18, aí do 11, 16 a 18, é um decisivo anúncio. E termina com a ordem para dar início às taças. Olha só, 19, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, o tal terremoto e a tal grande saraivada, porque diz que o próprio céu será abalado. O céu sendo abalado, vai chover meteorito na terra. A terra vai pular igual pipoca. Vai cambalear como um bêbado. Esse terremoto é o que vai fazer a terra cambalear como um bêbado. Literalmente. Para fazer desaparecer ilha e montanha, a terra vai chacoalhar, meus irmãos. Tá dando para entender como é que os textos vão se casando? Por isso a 7ª trombeta é a consequência dos acontecimentos descritos no 7º selo e na 7ª taça. Então, olha só, termina com a ordem para dar início às taças. Veja que o santuário de Deus aberto sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande terremoto. Veja Apocalipse, capítulo 8, 6, abertura do 7º selo. 7º selo, não, 6º selo. Eu tô começando a ficar cansada aqui. Quando eu começo a ficar cansada, saio de baixo, que não dá certo. 6º selo, meus irmãos. A abertura do 6º selo, ok? Veja, abertura do 6º selo, Apocalipse 8:6. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha aí a testemunha bíblica confirmando os textos. Agora olha só. Em Zacarias 14 se descreve o evento mais detalhado de Apocalipse 16, 19. Mais uma vez, para confirmar para os irmãos, né, esses acontecimentos. Se a gente for ler Apocalipse 16, 19, olha o que está escrito. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Se você olhar agora o capítulo 17, 18, e a gente pode estudar isso numa próxima ocasião, e capítulo 17 e 18, são 2 capítulos, 17 e 18. Ele fala quem é essa Babilônia e ele fala da destruição dela. Eu falo por alto só para não deixar esse capítulo que a gente está estudando aqui, esses textos de hoje que eu cito, só para não ficar no escuro. A Babilônia é o sistema mundial do pecado. Eu posso dizer hoje com muita certeza que a Babilônia é uma mistura do poder religioso que governa o mundo com o poder político e social. Então eu poderia citar a prostituta montada na besta que está lá, e a gente tem esse estudo no canal, é o sistema religioso católico romano. Porque se você ler a descrição dessa prostituta, está montada sobre 7 montes, tem um cálice, o que mata, que rebenta e diz é ela mesma, é quando fala que ela tem um cálice, e ela é embriagada com o sangue dos santos que ela perseguiu. Quem matou santo de Cristo, inclusive os apóstolos, foi o sistema romano católico. Foi esse povo aí, foram os primeiros papas, os primeiros véscovos e essa turma aí que matou. Inclusive o Papa outro dia foi na televisão e pediu desculpa pelo assassinato dessas pessoas. Falou de um modo muito camuflado, mas ela é vestida de púrpura, de vermelho, ela é adornada com muitas joias e etc, né? Então essa besta, a besta é o espírito demoníaco satânico que dá poder para o sistema católico romano, que promove o ecumenismo. Tem um estudo no canal, gente, eu destrinchei isso muito bem. Eu acho que agora aqui não vale a pena para não fugir do assunto.
Mas a Babilônia, quando fala Babilônia, Babilônia e Egito, Babilônia e Egito, Babilônia e Egito, a palavra Babilônia é confusão. E você vê que o mundo é uma confusão, são reinos aí. Então você vê o poder político arrebentando com a sociedade, a própria sociedade se arrebentando sozinha, você vê a mídia, a arte arrebentando com a sociedade, ditando regra, ditando estilo de vida, ditando o que é certo e o que é errado. Você vê o poder judiciário, o poder policial, o poder do exército, você vê a moda, a culinária, tudo contra Deus e contra o ser humano, contra a natureza. Então a Babilônia, né, é o império deste mundo atual, é o que o mundo se tornou. Então é confusão. E você vai ver, tem a cidade, né, que Deus ele tem uma dívida. Deus ele tem uma dívida com o sistema católico romano, com o sistema papal, porque eles perseguiram os santos, os primeiros, os nossos irmãos na fé, os heróis da fé. Foram lançados nas arenas, os apóstolos, derramaram sangue de profetas, né? Os reis que começaram lá atrás. Você vê a história da Inquisição. Você vê lá, tem um vídeo no YouTube que fala assim, não sei o que lá dos mártires, eu não lembro o título correto, mas não sei o que lá dos mártires. Gente, é tristeza demais. E esse povo tem uma dívida com Deus muito alta. Deus vai se lembrar da vingança de todas essas coisas. Então, olha só. Você vê que enquanto a cidade se divide em 3 partes, quando tem esse terremoto, Deus ao mesmo tempo se lembra da Babilônia. Então, enquanto em Jerusalém vai estar sendo preparado o cenário para a vinda de Cristo, e ele vai descendo nas nuvens do céu, montado num cavalo branco, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai se fender em 3 partes, ao mesmo tempo, nesse terremoto, o mundo inteiro vai estar caindo para o chão. Vai ter tsunami, de água podre, porque já num dos flagelos você vê que o mar vai ser completamente dizimado, vai cair um meteoro no oceano, não sei aonde. Eu sei que esse troço vai envenenar as águas do mar inteiro, sem falar o que os demais eventos que já estão acontecendo há muito tempo, e vai estar descarregando lixo no mar. Então os peixes vão morrer. E aí quando cai esse meteoro que vai, né, quando tem esse terremoto, quando tem terremoto perto do mar ou na terra, não tem tsunami, a gente já vê isso acontecendo. Imagina nesse terremoto que vai fazer a terra chacoalhar igual um bêbado. As ilhas vão sumir do seu lugar. Por quê? Porque vai vir uma tsunami, vai arrebentar com tudo, meus irmãos, vai engolir tudo. E aí vai entrar costa dentro, todas as cidades litorais ali. Nem o filme 2012 foi forte o suficiente para conseguir representar o estrago que vai ter nessa terra. Então isso vai estar acontecendo no mundo inteiro. Esse momento, Jesus pisando na terra, vai abalar tudo. Vai ser um evento, meus irmãos. Quem está do lado do perecível aqui, quer dizer, no ser humano, os seres humanos que ainda estiver nesse mundo, gente, eu não sei o terror que eles vão ver. Eu não sei o que é pior, ver todos esses eventos e vivê-los ou depois não ir para o inferno. Porque olha só o que está acontecendo, gente. Olha que loucura. É por isso que a gente prega, é por isso que o povo prega, conserta a sua vida enquanto é tempo. Sabe, acerta as contas, acerta a sua vida, busque a Deus, clame a Deus, peça perdão. Olha, se a tua vida não está indo bem e você acha que está buscando a Deus e está se lamentando porque Ele não se manifesta na tua vida, você não tem um sonho, uma visão, você não sente o calor da presença do Espírito Santo, aí você fala, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando, eu não consigo sentir. Não queira sentir, porque Deus ele deu uma ordem, Ele diz que nós temos que viver pela fé. Ainda ontem uma irmã me contou um sonho. Eu vou me permitir a contar o sonho dela aqui. Ela sonhou que ela viu uma... Deixa eu ver se eu lembro por alto aqui, que é tanta coisa na minha cabeça, mas é algo mais ou menos assim. E ela teve esse sonho antes de ontem, porque ela me contou ontem. Ana, eu vi uma porta aberta no céu. E dentro dessa porta tinha uma pomba branca. E ela estava dentro da porta. Ela não estava fora, ela estava dentro da porta. E ela batia as asas, algo assim. E parece que a porta dava uma lampejada, a luz piscava. Eu não entendo mais, me perdoe, irmã, não lembro.
E ela viu os anjos, acho que de fora da porta. E aí depois ela levanta e fala, meu Deus, o que esse sonho significa? Me dá um entendimento. E Deus deu um entendimento para ela do sonho. E ela fala, Ana, esse sonho significa o seguinte, essa pomba é o Espírito Santo. O fato dele estar dentro dessa porta aberta no céu significa, Ana, que ele já está sendo retirado da terra como nós o conhecemos, como igreja, né? O Espírito Santo, ele veio para cuidar de nós, de modo que nós não ficássemos órfãos, meus irmãos. Jesus declarou, eu vou para junto do meu Pai, mas no meu lugar virá o Consolador, porque eu não vos deixarei órfãos. Então, o modo como o Espírito Santo opera hoje no mundo é diverso do modo como ele operou no Velho Testamento e como ele vai operar na grande tribulação nos santos, porque a Bíblia diz que ele é que convence o homem do pecado e do juízo. Então, se ele não manifesta, não existe conversão. Eu entendo assim. No Velho Testamento ele estava sobre os profetas, ele apoderou-se dos profetas, ele tomou a boca dos profetas. Então é ele que é o porta-voz de Deus, digamos assim, porque ele é Deus, ele é o modo onisciente e onipresente de Deus. Mas o modo como ele opera é que muda. Então a irmã diz, ele já estava lá em cima, significando que o modo como ele opera hoje, que é a dispensação da graça, isso vai acabar. E se o Espírito Santo ele é limitado de operar no mundo por causa que a igreja, que é a luz do mundo, é o templo de Deus, vai ser retirado, vai vir as trevas. Então ela simplesmente viu isso. O símbolo do Espírito Santo através daquela pomba, através da porta, é por quê? Porque ele já está prestes, irmã Ana, de levar a igreja. Ele já está saindo da terra como ele está atualmente. Ele já não operará mais na terra como ele opera atualmente. É por isso que eu vi ele lá em cima. Está muito perto do arrebatamento, Ana. Foi o que a irmã falou. E os anjos ali mostravam eles já preparados também para fazer o que eles vão ter que fazer. Então, meus irmãos, meus amados, o negócio está difícil. Você tem que consertar a tua vida. Você, pela fé, você tem que adorar e amar e seguir, servir e obedecer a Deus. Não fica esperando arrepio na espinha. Não fica esperando um choro compulsivo. Não fica esperando brívido pelo corpo. Não fica esperando frio na barriga. Não fica esperando deitar para dormir e ter um sonho glorioso. Não fica esperando ver a presença de Cristo caminhando dentro da sua casa, porque isso não vai acontecer, minha querida, meu querido. A gente serve a Deus pela fé. Ele disse para Tomé, beato aquele que viu, que não viu e creu. E todos nós, depois de Cristo, depois que ele foi assunto ao céu, a gente crê nele pela fé. Então não adianta, mas nem menos milagre está acontecendo na minha vida. Amém, minha irmã. Continua glorificando a Deus. Seu galardão é grande. Porque Deus, ele ama aquele que crê nele pela fé. Ele testa a nossa fé. Eu falei isso com essa irmã ontem. Eu falei, poxa, eu queria tanto sonhar também. Ter um sonho desse. Porque uma coisa é você ouvir o sonho de uma pessoa, outra coisa é você sonhar. Aquilo fica impresso na sua cabeça, por anos. Mas se Deus não quer me dar um sonho, o que eu posso fazer? Eu glorifico a Ele e leio a Bíblia. Fico com a Bíblia. Amém? Meus irmãos, o que está vindo por aí é terrível. Mas aqui, eu queria ler com os irmãos Zacarias, para terminar aqui, né, os estudos, só para dizer aqui quando essa cidade é fendida em 3 partes. Aí eu anotei aqui Zacarias, capítulo 14, do 1 ao 8. Eu vou ler só do 1 ao 8. Depois, se você quiser ler todo o capítulo. Zacarias 14, 1, 8. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Vai lá em Mateus capítulo 24, vocês vão ter essa descrição toda aqui, tá? Metade da cidade sairá para o cativeiro, metade da cidade, eu não sei como é que vai ser isso, não me pergunte, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor Jesus, tá bom? E ele vai pelejar contra essas nações. Tá lá na descrição do Armagedon. Como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras. Sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido
pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, que é o Armagedon, é onde o Senhor vai, destruir o anticristo. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal, sim, fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Olha aí a gente chegando com o Senhor. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Você lembra lá em Mateus 24, quando fala assim, ore para que a tua fuga não seja no inverno? Mas a Bíblia diz que naquele dia não haverá luz e será frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia único conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Meus irmãos, e olha só, tem um lugar no planeta Terra, eu não sei se é no Polo Norte ou no Polo Sul, porque eu sou muito ignorante com relação à geografia, mas eu sei que existe esse lugar na Terra, que durante 6 meses tem dia e durante 6 meses tem escuridão, porque o sol não consegue nascer e se pôr por 6 meses e a lua ou a noite não consegue aparecer por 6 meses, porque a Terra vai inclinando, segundo os estudos, tá bom? Eu não sei, aí lá nos esquimós, sei lá, você sabe, vocês entendem, né? E aqui fala que haverá luz à tarde. Então, como você vê lá o 6º selo, o 7º flagelo, o terremoto, meus irmãos, vai ser tão grande. Eu acredito que isso vai mexer no eixo do planeta Terra de tal forma que o dia ficará muito longo. Eu acredito que pode ser isso. E aqui diz que vai ter gelo, frio e gelo. Não precisa propriamente ser inverno, mas se a Terra tem uma inclinação de modo que o Sol fique mais distante, nesse caso, então fica frio e gelado, porque a temperatura abaixa. Mas aí você imagina, se tiver inverno nesse lugar, aí não vai ser só frio e gelo, vai ser nevrasca, né? É aquela chuva polar que vai caindo, aquela neve, vento, frio, não tem como sair. Então fica fácil a gente entender, tá? Então você vê que tem esse lugar, acho que é no Polo Norte, né? Eu não sei, meus irmãos, desculpa. Que fica com dia por 6 meses e noite por 6 meses. E quando tem inverno nesse lugar, é um inverno polar, quer dizer, tem frio e tem gelo por tantos meses. Mas não é o inverno. Tem lugares na Terra que é estação de verão, chamada estação de verão, mas tem frio e gelo o ano inteiro, porque é um lugar muito frio, tá bom? Então eu acredito que com esse grande terremoto vai ser abalado de tal modo o planeta Terra, ele vai se cambalear como um bêbado de tal forma que a cidade de Jerusalém ela vai parar numa condição que ela vai estar debaixo de luz, porque não vai ter noite por um tempo, e vai ter frio e gelo. E a física e a geografia explicam isso, tá bom? Você dá uma estudada melhor. Eu sei que já quando tem inverno em Jerusalém tem neve lá, então lá já é bem ao norte, né? Mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Águas vivas porque vai ser um rio, que é onde as águas desse rio passar vai gerar vida. E você presta atenção que nessa altura do campeonato o mundo vai estar de joelhos, assim, cai o meteoro, meteorito, chuva ácida, terremoto, vulcão, tsunami, imagina o que vai ter. Mas ali de Jerusalém vai sair um rio de águas vivas. Águas vivas é água que gera vida. Amém, meus irmãos? Eu acho que eu acabei. Eu tô olhando aqui. Eu acho que eu consegui acabar. Pensei que o estudo ia ser pequenininho, mas foi 1h33. Mas eu acredito que o que foi dito aqui hoje foi muito importante. Se você que está ouvindo esse estudo, você ainda não acertou a sua vida com Deus, eu te falo de coração. Peça perdão pelos seus pecados.
O maior pecado do ser humano é ele estar longe de Deus, ele não ter Deus como Senhor da sua vida. É você achar que você sabe tudo, é você achar que você não precisa da ajuda de Deus, é você levantar de manhã e não buscar o Senhor numa oração do tipo: ó Senhor, abençoa o meu dia, sê comigo no meu dia, me ajuda, né? Eu vejo, por exemplo, aqui, vamos alongando, brother. Eu vejo, por exemplo, meus irmãos, o exemplo de Jacó. Sabe, Jacó, quando ele vende o prato de lentilha para Esaú, você fala assim: ah, mas Jacó era um embrulhão. Olha só, ele foi por interesse. Meus irmãos, Jacó, quando ele vai para Esaú e fala assim: olha, você me dá o direito da primogenitura, eu te dou o prato de lentilha, só que você tem que jurar que você vai me dar. Aí Esaú vai dar o direito de primogenitura. Depois, quando Isaac está lá, deitado na cama, come não sei o quê, a mãe dele fala: vai lá, pega a bênção, vai pegar a bênção, a primeira bênção, que seu primogênito, é justo que você pegue a primeira bênção. Ele vai com medo, mas ele vai. Aí, quando ele começa a caminhar, né, para a cidade de Labão, o sogro dele, ele vai com medo, né? Mas aí ele deita para dormir, ele deita e ele vê o céu aberto, o anjo que desce, que sobe, os anjos que desce, que sobe. Ele levanta de manhã, ele levanta o altar e fala: se o Senhor me der o pão, não me deixar morrer, tu serás o meu Deus. E aí você vai vendo, né, a história de Jacó. Depois que você termina de ler toda a história de Jacó, pelo menos eu entendi isso, meus irmãos e minhas irmãs. Depois que você vê a história de Jacó e você para analisar o comportamento de Jacó, você chega à seguinte conclusão: Jacó, ele tinha essa preocupação e consciência de que se Deus não participasse da vida dele, ele não teria nada. A conclusão da conversa, da história de Jacó, ele fez o que fez por causa do quê? Porque ele sabia: se Deus não estiver comigo, se o Deus do meu pai, o Deus que me foi apresentado, não for comigo, a minha vida não vai dar certo. Mas eu quero que ele esteja comigo, é importante ele ser o meu Deus. Quer dizer, Jacó, ele reconheceu essa coisa: Deus tem que estar comigo. Eu só vou conseguir ser feliz, eu só vou conseguir vencer, eu só vou conseguir ser o que você, e eu vou sobreviver se Ele me ajudar. Se Ele não estiver na minha vida, eu perecerei, em palavras curtas. Enquanto a partir de Esaú, não. Esaú vendeu o prato de lentilha porque ele estava com fome, não interessou nada, não se importava se Deus tem, se Deus não tem. Esaú, quando perde a primeira bênção, ele vai chorando para o pai: me abençoa, me abençoa, me abençoa, não sobrou nada para mim, porque ele não estava preocupado se tinha ou não a presença de Deus na vida dele. Mas eu vou ficar pobre? Não vai ter nada para mim? E depois Esaú, meus irmãos, fecha aqui o discurso do caráter de Esaú, e você vê que Deus, ele sonda o coração do homem. Quando ele vê que Isaac, não sei, aqui eu não lembro bem a história, mas que Isaac chama Jacó e fala assim: olha, você vai para a terra do meu primo, não sei se é o irmão da mulher da Rebeca, né? Faz, você vai para lá. Aí falou Labão, né? E lá você vai encontrar uma mulher para você da nossa tribo, da nossa família, né? Vamos dizer assim, da nossa raça, uma judia, digamos assim. Ainda não existiu o povo judeu, mas eu estou falando aqui para os irmãos entenderem. E Jacó obedeceu, meus irmãos. Jacó não pensou duas vezes. Ele juntou as coisinhas dele e foi. Esaú ouviu Rebeca e Isaac falando esse discurso, né? E ali a Bíblia fala: Esaú então percebeu que não agradava a Isaac e a Rebeca que os seus filhos se casassem com uma mulher pagã daquela época, né? Uma ímpia, uma pagã, não sei. Então o que ele faz? Ele vai lá na casa de não sei quem lá e pede a filha do cara em casamento. Só que a menina era pagã. Só para gerar indignação no coração de seus pais. Gerar tristeza. Quer dizer, de pirraça. Ah, vocês não gostam? Não, eu vou casar com ela. Então você vê um coração, meus irmãos, que era um coração que não era bom, o de Esaú. É Isaac e Jacó. Peraí. Isaac, o papai de Jacó. Jacó era irmão de Esaú. É isso mesmo, é Esaú. Entendeu? Só que Jacó não. Jacó, ele viveu com essa coisa no coração. Se Deus não é o meu Deus, se Ele não é comigo, eu não vou ser nada. Eu quero Ele comigo, eu preciso dEle comigo, eu quero a presença dEle, Ele tem que participar da minha vida. E isso tem que acontecer conosco, com você.
Isso é converter, é você ter consciência, se Deus não é comigo na minha vida, o que vai ser a minha vida? Eu não terei vida, porque Ele é a vida. Isso é se arrepender, é pedir perdão, é reconhecer, sabe? É querer que Ele participe com você de tudo, que Ele seja o Senhor, que seja feita a vontade dEle. E começar obedecendo, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia e procurando colocar em prática os ensinamentos. E pela fé, acreditar que Ele te salvou. Você vai saber, porque o Espírito Santo vai se manifestar em você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, meus queridos? E assim, olha, meus irmãos, eu cheguei num ponto que eu estou cansada de cabeça, que eu não tenho mais o que dizer. Se eu quiser falar mais coisa aqui, eu vou começar a rodar demais aqui com a conversa e eu vou ficar enchendo linguiça com os irmãos, né? Eu acho que já demos pano para manga hoje, já falamos demais. Eu vos saúdo, meus irmãos, eu vos abençoo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, com a gloriosa paz, sabedoria, entendimento, força, coragem, perseverança do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei o que nós vamos falar no próximo estudo, não sei quando vai ser, se eu ainda faço essa semana ou semana que vem. Repito, porque a gente precisa espalhar a palavra de Deus e você tem que fazer a sua parte. Se você achou coerente essa palavra, por favor, clica na mãozinha, coloca um like. Se quiser compartilhar, descarregar, publicar no teu canal esse vídeo, multiplica essa palavra. Se você crê que o que foi falado aqui vem de Deus, então multiplica isso, porque isso é galardão para você. Você vai estar semeando. Amém? A mesma coisa, você pegar e dar uma Bíblia de presente, é quando você pega uma palavra que você acredita que é abençoada e espalha esse negócio. Deus é poderoso para fazer chegar nas mãos justas, e às vezes Ele vai precisar que você faça a sua parte. Então, se gostou do vídeo, coloque o teu like e vamos trabalhando, porque o tempo tá chegando. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Amém, amém e amém.